Quero conversar com vocês hoje sobre como reagir ao inesperado. Quando o inesperado acontece, como que nós nos portamos? Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 8 ao 32, fala da história da mulher sunamita. Vocês lembram? Alguns de vocês devem conhecer essa história, né? Bom, a mulher sunamita, ela hospedou um profeta, o profeta Eliseu, junto com seu ajudante, ali, o Geazi. E todo dia aquele profeta passava ali pela rua dela, até que ela decidiu um dia hospedá-lo, né? Ela sempre serviu um lanchinho para ele, mas ela sentiu no coração dele de fazer um quarto para que ele se hospedasse, ficasse ali para facilitar, né, a saída dele. E ela conversou com seu marido, e seu marido prontamente aceitou, e ali eles fizeram esse quarto e o profeta ficou hospedado. Bom, o profeta ficou tão grato, e ele queria fazer alguma coisa para demonstrar gratidão, né? O que ele poderia fazer por ela, né? Por esse benefício que ela tinha feito para eles. E ele vai e pergunta para Geazi se Geazi sabia do que eles precisavam. E Geazi falou assim, olha, acho que não, eu não sei o que eles precisam não, eu acho que eles não precisam de nada não. A única coisa é que eles não têm filhos. O marido dela já está bem velho, nunca geraram filhos. E o profeta manda chamar a sunamita. A sunamita vem e o profeta fala para ela, olha, daqui a um tempo você vai ter um filho. Você imagina a surpresa dela, né? Ela falou, é verdade? O senhor não está mentindo para mim? Ele, não, você vai ter um filho. E ela foi para casa e passando o tempo, né, determinada a sua gestação, ela engravida, passa o tempo da sua gestação e ela tem o seu filho. Ela tem um menino. Imagina a alegria dessa família, imagina a alegria desses pais, dos vizinhos, dos parentes, né? Imagina que foi uma festa. E a criança foi crescendo, já estava bem grandinha, até que seu pai tirou um dia e falou assim, vou levar ele hoje comigo no meu trabalho. Né? Tem pai que às vezes gosta de fazer isso, né? Pegar a criança, levar no trabalho, dependendo de onde trabalha, que pode ir, levar. E ele levou o seu filho para o seu trabalho. Mas chegando a um certo horário, a criança começa a sentir uma dor de cabeça muito forte. E ele manda que um dos seus empregados leve a criança até a sua mãe. E chegando em casa, ela começa aquele procedimento, né, de dar remedinho, com certeza ali, e cuidando do seu filho até que ele veio a morrer. Morre ali nos seus braços. Você imagina como que ela se sentiu. O inesperado aconteceu. Ela não esperava engravidar, mas quando ela engravidou, ela não esperava perder o seu filho. E o inesperado acontece na vida de qualquer um de nós. E o inesperado um dia aconteceu na minha vida também. Quando a minha filha, aos 4 anos de idade, um dia tão bom, sabe aquele dia tudo tranquilo, tudo ia bem, tudo maravilhoso. E de repente eu escuto um grito. E quando eu chego até ela, está no quartinho dela, com uma tesoura na mão e um brinquedinho. Ela tinha tentado cortar esse brinquedo com a tesoura. E escapuliu a tesoura e foi na vista dela. Você imagina o meu desespero naquele momento. Sendo que não teve sangramento, não teve nada demais. A única coisa que ela estava reclamando é que estava ardendo muito. E ali eu corri para o ponto-socorro, né? Entrei em contato com meu marido, estava no trabalho, e fui para o ponto-socorro. E chegando no ponto-socorro, eu achei que iria lá colocar um colíriozinho e tal, e ia passar. Eu não esperava pelo pior, não esperava. E ali, quando ele fez um teste com ela, tampou o olhinho, né, bom, e botou uma caneta na frente dela, e ela não enxergou aquela caneta. E ali eu entrei em desespero, mas mantive a calma, porque ele pediu que a gente procurasse um cirurgião, ela precisava fazer uma cirurgia urgente. E ali levamos ela, né, para ser internada, e ela fez a cirurgia o mais rápido possível. E
Enquanto ela estava naquela cirurgia, eu estava ali esperando ela no quarto, eu mantendo sempre a certeza que ia passar, que ela ia fazer a cirurgia e voltar tudo normal. Eu não imaginava a gravidade da situação. Quando ela voltou da cirurgia, quando ela recebeu a alta, o médico trouxe o laudo da situação. E ele conversou com meu marido e ele falou, olha, a vista dela não tem mais jeito. Ela perdeu totalmente a visão. Ela perfurou a retina e nós não temos mais nada que fazer. E dá bom que vocês correram, né? Foi rápido porque ela não perdeu o globo ocular, ela manteve o globo ocular direitinho e passou por uma cirurgia. E eu entrei em desespero naquele tempo ali. Foi horrível a notícia. Viemos para casa e começamos a orar ao Senhor, a orar, a clamar a Ele. Sendo que a minha reação antes de buscar o Senhor, de clamar ao Senhor, foi de muito questionamento. Eu não conseguia entender por que Deus permitiu acontecer isso. Eu já estava quase 10 anos na igreja. Eu era assídua na igreja. Eu procurava fazer as coisas direitinho, né? Dentro daquilo que me era possível. E eu pensei que isso poderia ser uma punição de Deus para mim. Mas me punir por quê? O que eu fiz? Qual o pecado que eu cometi? E eu questionei muito a Deus. Eu falei, por que o Senhor permitiu isso? E isso abalou muito a minha fé. Mas abalou muito. Até que eu pensei, ou eu desisto, eu não quero mais saber de igreja, eu não vou mais à igreja, eu não quero saber de evangelho, ou eu busco uma resposta de Deus. Mas graças a Deus eu optei para buscar uma resposta dele. E eu comecei a orar, eu comecei a buscar Deus naquilo que eu queria entender porque isso tinha acontecido. E naquela buscando ao Senhor, nós começamos a ler muito mais a palavra. E eu comecei a ler muito sobre os milagres de Jesus. Eu comecei a pensar, não, Deus faz milagre, Ele pode fazer um milagre. Eu comecei a ler todos os milagres de Jesus e aquilo foi aumentando a minha fé, me dando uma força. E eu comecei a pedir um milagre, Senhor, faz um milagre. E nós começamos clamando por um milagre, por um milagre. E o tempo foi passando e ela passou pelo processo, né, de cicatrização, ela fez vários curativos até ela poder ficar de alta. Depois que ela teve alta, ela teria que ir para a escola, ela já estava no jardim de infância. E eu fui matricular no colégio porque o médico, né, não falei para vocês o laudo que ele deu, além dele falar que ela não enxergava mais, que ela não iria enxergar mais, nós teríamos que ter muito cuidado com ela. Ela iria dar muita controada, ela iria deixar as coisas caírem, ela ia pegar tudo pela metade, copo, então que eu tivesse muito cuidado, que eu ficasse sempre vigiando, porque ela ia cair com muita facilidade. E aquilo foi horrível, porque a gente ficou naquela tensão com ela, né? Aquela preocupação. Eu fui matricular ela e falei com a diretora da escola sobre a situação, tudo que aconteceu, que eu queria que ela tivesse assim, muito cuidado, porque em casa, né, eu tinha todos aqueles cuidados. E ela, tudo bem. Ela falou, não, pode deixar, a gente vai ter todo cuidado com ela e tal. E passaram 4 dias, ela me chama e fala assim, olha só, você tem certeza que a sua filha não enxerga? Eu falei, tem certeza. Não, ela está enxergando sim. Olha só, tudo que você falou para mim, não está acontecendo nada disso. Vocês que tinham que ter cuidado com ela para andar controlada, ela não dá controlada, ela não cai, ela correu com as crianças, ela brincou normalmente. Ela pegou os lanchinhos dela, ela pegou a garrafinha dela do lanchinho perfeitamente. A gente ficou assim, analisando ela o tempo todo, com aquele cuidado com ela. E a gente viu que ela não tem problema nenhum, ela está enxergando sim. Eu saí de lá, falei, meu Deus, Deus fez um milagre. Nossa, Deus fez um milagre, eu fui para casa maravilhada. Mas eu pensei, e agora? Eu vou fazer um teste com ela, né? Vou ver realmente, né? Porque até então, realmente, em casa, ela não me dava nenhum... Não
parecia que ela não enxergava daquela vista. Ela não deu nenhuma controada, ela não derrubou nada, não quebrava nada, sabe? Só que eu fiz o teste com ela, consegui fazer o teste sem ela perceber, eu vi que ela não enxergava daquela vista. Aí eu fui entender que o milagre estava acontecendo. Não da maneira que eu queria, não da maneira que eu pensava que seria, mas da maneira que Deus iria realizar. E é interessante que a sunamita, depois da morte do seu filho, o que ela fez? Ela correu para o profeta, ela foi ao encontro dele, ela pediu socorro a ele. E é o que nós temos que fazer, correr para o Senhor. No momento do inesperado, o que nós temos que fazer é pedir o socorro do Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor. Não adianta ficar perguntando, Senhor, por quê? Por quê? Quantas vezes eu fiz isso? Por quê? Mas que nós temos que perguntar, Senhor, para quê? Para quê? Qual o propósito? Porque Deus não permite nada que aconteça que Ele não tenha um propósito, né? E a minha filha foi crescendo, foi se tornando uma adolescente, uma criança tranquila, uma adolescente tranquila, uma jovem, não tinha problema nenhum de baixa autoestima, não tinha vergonha de contar que ela não enxergava daquela vista. Então, sabe, tudo tranquilo. E ela foi trabalhar, nada afetou a minha filha, nada. Ela se formou, sabe? Hoje ela trabalha com artesanato, ela, sabe, é uma artesã, ela faz bolos fake, deixa aí já a propaganda, né? Ela trabalha com bolo fake, ela faz quem conhece o trabalho dela vê os trabalhos super minuciosos, coisinhas, miniaturas, tão perfeito, que você não diz que ela não enxerga daquela vista. A impressão que dá é que ela enxerga das duas vistas. Mas eu creio que Deus duplicou a visão dela. Eu creio que Ele não fez, Ele poderia fazer aquela vista dela enxergar, voltar a enxergar, porque o olho estava ali, ela não perdeu o globo ocular, o olhinho estava ali. Mas aprove a Deus que não fosse assim. Mas Ele fez algo sobrenatural, tremendo, porque nós buscamos socorro do Senhor. Depois, mais tarde, com mais idade, ela precisou fazer uma prótese, porque o olho dela teve glaucoma, esse olho que ela foi afetado, passou por um glaucoma e inchou, e ali ela teve realmente que tirar e colocar uma prótese, que foi tão bem feita, tão perfeita, também que você não diz que ela usa uma prótese. Então Deus, Ele providenciou todas as coisas. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo quando nós buscamos o socorro dEle. Nunca pense em desistir da sua fé, porque algo inesperado aconteceu. Nunca desista do Senhor, porque algo não foi bem, algo não aconteceu como você queria que acontecesse. Mas creia que Deus, Ele age da maneira que Ele quer, porque os planos dEle são muito mais elevados do que os nossos. Os pensamentos dEle são muito mais altos do que os nossos. Então, que você possa entender que muitas vezes pode acontecer o inesperado, mas esse inesperado é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que você possa crer, que você possa se firmar. Eu não sei a situação que você está passando, eu não sei se algo que você não estava esperando aconteceu, mas creia, há um propósito nisso. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.